Meus irmãos, já estamos no 6º domingo da Páscoa. O tempo pascal vai se encerrar e ele se encerra com uma chave de ouro que é a festa de Pentecostes. Por isso a leitura do Evangelho de hoje já vai nos falar sobre a promessa do Espírito Santo. Alguns pregadores apresentam a fé cristã de maneira fantasiosa, como se fosse um tapete vermelho de flores estendido para nós até o céu. E se você é cristão e tem fé, você não vai ter dificuldade nenhuma, não vai ter problema nenhuma, você vai ter uma conta gorda no banco. Mas quando a gente lê o Evangelho, nós vamos ver que Jesus não prometeu uma vida sem cruz. O que ele nos prometeu, de fato, é uma força para carregar a cruz. Então hoje nós vamos refletir justamente sobre o ser cristão neste mundo real que nós estamos. Mundo de desafios, mundo que, vamos dizer, a maior parte das coisas que ocorrem conosco são boas, mas também tem coisas que podemos dizer que não tão boas assim, pelo menos para a nossa compreensão atual. O primeiro versículo já dá assunto suficiente para falar horas a fio. O versículo 15 do capítulo 14 diz isso: Se me amais, guardais meus mandamentos. E veja bem, no original grego, sempre quando Jesus usa a palavra amor, que no grego é diferente da nossa língua, tem vários vocábulos para referir ao amor, ele está usando o termo ágape, que é aquele amor sublime, amor elevado, amor gratuidade. Mas olha aqui que Jesus está falando pela única vez no Evangelho que Jesus está pedindo esse amor para si. Aí, associado a isso, ele diz assim: guardai meus mandamentos. Pois, agora vamos refletir sobre o mandamento do Senhor Jesus. Aqui está no plural, o que contradiz um pouco o que vem na página anterior, quando foi a Santa Ceia. Jesus disse assim a eles: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. E esse mandamento de Jesus não é uma lei como a lei de Moisés, algo exterior ao homem, ao qual o homem deve se submeter, ao qual o homem deve obedecer. O mandamento de Jesus é um amor que deve ser vivenciado. Mas por que será que Jesus emprega o plural, se ele disse que é apenas um mandamento? O emprego do plural deve ser pela uma razão. É que o amor, ele não é abstrato, ele é concreto, ele se realiza numa série de atitudes nossas diante da vida. Podemos falar do amor de uma maneira assim, concreta, como ajudar um ao outro, ter paciência com a outra pessoa, saber perdoar. É um amor assim que se realiza nessas situações todas. Por isso são os mandamentos de Jesus, que na verdade é o único, mas é que ele se torna concreto como poderíamos dizer, nas atitudes que nós temos diante das coisas no nosso dia a dia. Agora diz assim: e eu pedirei ao Pai que vos envie o Paráclitos. Algumas Bíblias, sabe que é uma expressão grega tão importante, tão difícil de traduzir, que muitas Bíblias fazem a opção de não traduzir, apenas colocar o vocábulo grego de forma transliterada. Mas ele tem vários significados que mais ou menos se aproximam: defensor, advogado, consolador, intercessor, valedor. Mas para você entender esse vocábulo, você tem que entrar um pouquinho dentro da mentalidade do julgamento do Israel antigo. Esqueça aí o direito romano, esqueça o sistema judiciário moderno. Então veja bem, o mundo antigo de Israel era uma sociedade tribal. O julgamento era uma coisa mais rudimentar. Os anciãos se reuniam
à porta da cidade, do vilarejo, e o réu então ali era julgado e era sentenciado. Aí entrava a figura do Paráclito, que às vezes traduzido por advogado, mas ele vamos dizer assim, é uma pessoa de prestígio que por causa desse mesmo prestígio e com a sua influência ele é capaz de ajudar outra pessoa. Como a coisa vai funcionar assim? Suponhamos que uma pessoa tivesse cometido um crime abominável, tivesse cometido um homicídio, e é flagrante, não tem como, todo mundo sabe que foi ele, e vamos dizer assim, que o conselho tinha sentenciado o réu e ele está condenado à morte. Mas se uma pessoa influente daquela tribo se levantava e se colocava ao lado do réu, ele era automaticamente anistiado. Quer dizer, o crime continua existindo, mas em respeito ao prestígio desta pessoa da comunidade, ele era então uma espécie de apadrinhamento. Ele era absolvido ali, se tornava anistiado. Então veja bem, essa imagem é muito interessante, porque Jesus está falando do Espírito Santo, não como às vezes pensamos, Paráclito não é o nome do Espírito Santo, mas é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, todos nós, paira sobre nós uma sentença de morte, porque nós crucificamos o Filho de Deus, cometemos o pior homicídio que pode haver, crime hediondo, e nós vamos ser julgados no dia do juízo. Mas Jesus está prometendo que o Espírito Santo Paráclito vai se levantar ao nosso lado. Então, nós vamos ser absolvidos por esse amor incompreensível, esse amor infinito que Deus tem para conosco. O Espírito Santo Paráclito faz morada em nós com o nosso batismo. Isso é o grande ensinamento que Jesus está falando. E quando eu comecei falando que Jesus não nos vem aqui nos preservar do sofrimento, mas ele vem aqui nos dar força para superarmos todos eles. Então, até mesmo essa situação terrível que é a morte, que está nos espreitando, graças a essa promessa de Jesus, nós poderemos superá-la. Amém.